todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou aqui para fazer um balanço do mês de agosto, então. Eu vou falar então um pouco dos livros que eu li durante o mês, as leituras que estão em andamento, algumas coisas que eu vi e dos livros que chegaram cá a casa este mês. Em relação às leituras concluídas, eu consegui praticamente concluir aqui 5 livros. O primeiro deles foi aqui o livro da Mariana Enríquez, foi a minha estreia com a autora e eu escolhi este livro para ler por ser uma autora com as minhas iniciais e usei então este livro para a categoria do Book Bingo Leituras ao Sol. E As Coisas que Perdemos no Fogo é um livro de contos. Eu não estava à espera que este fosse um livro de contos, parti para esta leitura completamente sem saber nada sobre ele. E gostei muito destes contos, gostei muito da escrita da Mariana. Não estava à espera de gostar tanto por ser um livro de contos. Eu normalmente tenho mais tendência a gostar de histórias mais longas, mas cada uma destas histórias teve a capacidade de fazer com que eu ficasse a pensar nelas depois de concluir cada conto. Eu fui lendo mais ou menos um conto por dia. É uma escrita muito forte, muito realista. A Mariana Enríquez é uma escritora argentina. Todas estas histórias passam-se então na Argentina e retratam problemas sociais na Argentina, como o crime, as drogas, desaparecimentos de pessoas, a pobreza. E, além disso, ela aqui em algumas histórias coloca aqui alguns elementos de sobrenatural que fazem lembrar um pouco alguns contos do Edgar Allan Poe, embora de uma forma bastante mais realista. A Mariana Enríquez é então esta autora aqui, que nasceu em 1973 e, pelo que diz aqui na mini biografia dela, ela já publicou 3 romances e eu realmente fiquei muito curiosa por conhecer os romances dela, mas infelizmente pela breve pesquisa que eu fiz ela ainda não tem nenhum romance publicado em Portugal. Mas pelo tipo de escrita destes contos, se aparecesse um livro dela, um romance dela cá em Portugal, de certeza que eu iria querer lê-lo. Isto é uma edição da Quetzal, uma edição bastante bonita, como costumam ser as edições da Quetzal. Já agora eu leio aqui um excerto de um dos contos dela, para vocês ficarem com uma ideia da escrita, que diz assim: olhou para ele como uma bruxa, como uma assassina, como se tivesse poderes. O motorista deixou-a sair e ela foi a correr até às árvores. Desapareceu numa nuvem de terra quando o autocarro voltou a arrancar. Jamais esqueceremos aquele olhar e aquela rapariga. Não tinha mala nem mochila. Estava vestida com uma roupa demasiado fresca para as noites de outono. Pronto, isto é o tom dela. Já agora te fica aqui também a indicação que a tradução é da Margarida Amado Acosta. Depois, a Leia enviou-me aqui, penso que em junho ainda, este livro, As Mil e Uma Coisas que Nunca Te Disse, de uma autora portuguesa, a Catarina Rodrigues, que é muito novinha ainda. Ela tem, penso que 29 anos, portanto nasceu em 1989. E eu li este livro, não estava com muitas expectativas, até porque foi um livro que eles me enviaram e eu nem sequer estava à espera dele, não sabia que eles me iam enviar este livro. E embora eu tenha gostado da escrita da Catarina, tenha gostado da forma como ela expõe aqui os seus dramas, não foi um livro que eu tenha conseguido dar mais de 3 estrelas. Eu fiquei aqui um bocado com a sensação que a Catarina está aqui a contar detalhes autobiográficos da sua própria vida. Eu já estive a ver o perfil dela no Instagram. Ela faz uma dança que se chama, penso que pole dance, e bem como aqui a Sara, que é a protagonista aqui deste livro. E basicamente o livro todo são cartas a David, que diz logo aqui na sinopse que foi um relacionamento falhado dela, foi um namoro que não deu certo, e todo o livro são cartas dela para o David, onde ela vai ali expor todas as suas frustrações e não só, vai contar também detalhes da sua infância e da sua relação com a sua família, que por acaso foi a parte que eu mais gostei, e depois vai-nos dando visões de como é que ela encara a vida, de como é que ela vai ultrapassar aos poucos esta relação falhada que ela teve com o David, através dessas cartas que nunca chega a enviar ao David, mas que ela escreve como forma de terapia. Inclusive ela diz aqui nessas cartas, esta Sara, personagem,
que o maior sonho dela é ser escritora, por isso eu deduzo que isto seja uma projeção de uma das principais ambições então da Catarina Rodrigues. E para explicar porque é que eu não gostei tanto assim do livro, ou melhor, gostei mas não me arrebatou, acho que vou ter que fazer aqui um videozinho à parte. Embora seja um livro que acho que raparigas e rapazes também que estejam ali na idade da adolescência e até aos 20 e poucos anos, talvez, vão gostar bastante deste livro e vão se identificar aqui com esta personagem. Depois, este mês, como eu visitei a minha casa no Norte, eu encontrei lá alguns livros que eu tinha lá em cima. Infelizmente não consegui trazê-los todos, mas decidi trazer uns livros desta coleção de pintores. Eu não tenho a coleção toda, mas daqui a pouco já vos mostro os livros que eu trouxe. E li então este livro sobre Delacroix, acho que é assim que se diz, que é um pintor francês então ali do século XIX, nascido praticamente no final do século XVIII e que foi apelidado do Príncipe do Romantismo. E isto aqui, basicamente, vai descrever os principais quadros deste pintor, vai contextualizá-los na vida do pintor e é um tipo de biografia que é muito agradável de se ler, principalmente porque tem estes elementos artísticos de pintura que eu gosto tanto. Eu achei interessante o facto dele ter várias pinturas que têm influência da literatura. Uma delas, por exemplo, é aqui o Hamlet de Shakespeare. Vamos ver se eu consigo mostrar-vos. Tem aqui também, por exemplo, uma pintura da Barca de Dante que eu acho lindíssima. E uma das mais conhecidas dele é uma pintura que eu confesso que pensava que era representativa da Revolução Francesa, mas na realidade isto aqui representam as barricadas que houveram em Paris em 1830 e curiosamente, aqui ele pintou-se a si mesmo, isto é um detalhe do quadro, ele pintou-se a si mesmo como um autorretrato aqui neste quadro, ele encontra-se aqui, e aqui este personagem que vocês veem aqui, nós descobrimos aqui que ele inspirou o próprio Victor Hugo para escrever sobre a personagem do Gavroche dos Miseráveis. Mas além disso ele também tem outras fases interessantes, inclusive uma fase em que ele esteve no norte da África, inclusive na Argélia. Temos aqui uma das pinturas dessa fase, uma das mais conhecidas, chamada Mulheres da Argélia nos seus aposentos. Eu gosto muito da proposta destes livros e vou continuar a ler o resto da coleção que eu tenho aí, pelo menos os exemplares que eu tenho. Gostava de ter mais livros desta coleção por acaso, não sei propriamente onde é que usei de arranjar traduzidos para português. Depois, uma leitura conjunta que eu fiz este mês, que foi com a Ana, foi um livro que estava na minha lista de 12 livros para ler em 2018 e eu decidi também incluí-lo na categoria de Prémio Literário Estrangeiro. Este livro, Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie, foi vencedor então do Orange Prize e nós lemos este calhamacinho em conjunto, gostámos bastante as duas. Esta história, basicamente, só para ficarem já com uma ideia, conta um pouco da história da Nigéria, que é a nacionalidade da escritora, e vai contar uma realidade que eu, sinceramente, desconhecia. Na altura dos anos 60, em que a Nigéria se tornou independente até 1959, a Nigéria era uma colónia da Grã-Bretanha e a partir de 1960 então tornou-se independente. No final dos anos 60 houve uma guerra na Nigéria por causa de conflitos de etnias e durante 3 anos formou-se um país que eu desconhecia sequer a sua existência, sou sincera, chamado Biafra. E a bandeira que esse país teve na altura tinha 3 cores, eu vou pôr aqui a bandeira, e tinha o símbolo de meio sol amarelo, daí o título deste livro, que vai contar a história de personagens ficcionais, mas inseridos neste contexto histórico. Eu achei muito interessante esta proposta e aprendi bastante. Para além de ter gostado bastante da escrita da Chimamanda, vou querer ler outros livros dela e foi muito bom ter aqui saído um pouco da minha zona de conforto. E finalmente, eu estou quase mesmo a terminar este livro, Melodia ao Anoitecer, de um escritor indiano, que é este escritor aqui.
cujo nome não me vou atrever a dizer, vocês veem aqui o nome dele. E é um livro que tem um pouco de realismo mágico, mas um pouco mais subtil, penso eu, do que nos livros do Gabriel García Márquez. Ele aqui é comparado ao estilo de Gabriel García Márquez, aqui numa crítica do Panorama, e há outros vários elogios aqui na parte de trás do livro. Eu penso que este livro já está esgotado. Foi editado pela Civilização Editora aqui há uns anos. Ele é de 2004. Tem a tradução da Lídia Guier, mas penso que será uma tradução do inglês, porque o título original é The Last Song of Dusk. E é um livro bem interessante. A história naturalmente passa-se aqui na Índia, que é um país que culturalmente é bastante diferente do nosso. Embora não dê muitos detalhes sobre a Índia, mas a história é um pouco exótica, digamos assim. Vou querer fazer um vídeo sobre ele porque eu acho que vale a pena ser conhecido. Tem aqui vários detalhes interessantes para eu discutir com vocês, por isso, a seu tempo, eu farei então um vídeo sobre ele. Bom, e como eu tenho a impressão que este vídeo está a ficar um bocadinho grande, vamos rapidamente então aqui às leituras que estão neste momento em andamento. Comecei aqui a ler então o segundo volume da série Em Busca do Tempo Perdido, À Sombra das Raparigas em Flor, do Marcel Proust. Já vou aqui na página 103, o que não é nada mau, porque isto não é um livro que se leia rápido, nem eu tenho essa pretensão, porque se eu tiver essa pressa vou perder aqui vários detalhes. Mas a escrita ainda está a ser melhor, quer dizer, a escrita no primeiro livro já devia ser igualmente muito, muito boa, mas agora é que eu acho que eu estou a começar a entrar neste tipo de escrita e a conseguir ter mais capacidade de perceber melhor as frases, porque isto tem aqui frases assim de tirar o fôlego bastante grandes, mas numa escrita impecável mesmo. Desta vez é que eu acho que eu estou a degustar desta história e como já estou a conhecer melhor os personagens, já sinto mais ligação com eles e está a valer bastante a pena, embora seja um livro que não nos facilite muito a vida, porque nós temos que ter mesmo algum grau de concentração para acompanhar as frases até ao final, mas definitivamente é uma escrita excelente. Ontem comecei a ler aqui a biografia do João Gaspar Simões sobre a vida e obra de Fernando Pessoa, que é aqui um livrinho bastante grande, embora ele tenha este volume todo por causa daqui da grossura das páginas. Ele não é assim tão grande como parece, ele tem aqui umas meras 845 páginas, portanto. Já li livros maiores até com um volume mais reduzido. Eu já li apenas aqui os prefácios até à 5ª edição. Este vai na 6ª edição. Esta 6ª edição foi lançada após a morte deste biógrafo, por isso ele fez prefácios até à sua 5ª edição e aqui só por estes prefácios dá para perceber um pouco a personalidade aqui do João Gaspar Simões. Ele usa aqui de muita ironia, mas vê-se que ele realmente fez aqui um grande trabalho. Eu estou muito curiosa por saber mais em detalhe aqui sobre a vida do Fernando Pessoa, mas não contem que eu termine este livro assim tão cedo. Eu vou demorar pelo menos aí uns 2-3 meses para o ler. Agora, eu tinha também este livro cá em casa e comecei a lê-lo apenas assim por curiosidade. Não que eu tenha grandes problemas de sono, mas fiquei curiosa por conhecer um pouco o processo do que é que acontece quando nós dormimos e também para ter algumas noções de como é que devemos ter hábitos de sono saudáveis. Ele foi escrito então pela professora doutora Teresa Paiva, que é uma neurologista portuguesa, e pronto, eu não estou a ler isto com um grande sentido de compromisso, comecei assim por curiosidade, vou lendo de vez em quando. Muito rapidamente agora, que isto deve estar mesmo gigante, próximos livros a ler. Para terminar a última categoria do Book Bingo Leituras ao Sol, para a categoria de um título que tenha as letras da palavra mar, vou ler então O Palomar, do Italo Calvino. Estou mesmo a terminar então a maratona. Para o September Thrills, eu estava a pensar em ler o Rebecca, mas eu não sei se esse livro se encaixa mesmo na categoria de thrillers. E por isso eu já fui aqui buscar outro título, assim para jogar pelo seguro. Vou ler também o Misery, do Stephen King. Vou aproveitar para iniciar neste escritor.
É verdade, eu nunca li Stephen King, vamos ver se é desta. E agora, falando rapidamente daquilo que eu vi durante o mês de agosto. Eu estive muito pouco virada para filmes e logo este mês que a Dora organizou o Cinematona, eu praticamente só vi séries. Não vi assim tanto, mas o que é que eu vi? Estive completamente viciada na série Bates Motel, que se passa naquele cenário onde acontece o filme Psycho, do Hitchcock. Ali vai buscar os personagens desse filme e vai explorar como é que terá sido o passado deles, que explica o seu comportamento no filme. Não posso dizer muito, senão dou spoilers. É assim, eu aconselho muito esta série para quem gosta de mistério e de doenças mentais e de suspense. Aqueles dois atores estão a desempenhar ali um papel excelente. Eu indico muito esta série, mas se quiserem ver a série, vejam o filme primeiro, porque senão vocês vão ter a experiência do filme completamente estragada e o contrário acho que não acontece. Depois, outra série que eu estou a ver, que ainda não terminei, vou ali no início da segunda temporada, é a série que está na Netflix, o The Crown, sobre a Rainha Isabel II, então, de Inglaterra, sobre a atual rainha, e vai desde os anos em que ela foi nomeada rainha, e eu estou a achar bastante interessante para conhecer ali um pouco do contexto histórico da Inglaterra e também da colonização da Inglaterra de praticamente meio mundo. Dá para ter um pouco a noção do poder da Inglaterra. O que eu gosto. É uma série histórica, por isso quem gostar deste tipo de séries é uma série que eu recomendo. Acho que vocês vão gostar. E finalmente, sobre filmes. Então, para a Cinematona, eu comecei a ver um filme, a tentar entrar na Cinematona, que foi o Pulp Fiction. Por incrível que pareça, ficou ali a um terço do filme e eu não me estava a apetecer ver aquele filme, não sei porquê. Até porque eu acho que é um filme bastante bom. E depois, recentemente vi o wrap-up da Dora e eu vou ter aqui uma opinião controversa em relação à dela, porque ela disse que não gostou de um dos filmes que ela viu, indicado pela Olga, que é o Não Sou um Homem Fácil, penso que é assim o título, e que eu fui ver há pouco porque eu fiquei curiosa pela premissa que ela deu na sua opinião negativa e até gostei bastante do filme. Não penso que seja um filme que tenha muita graça, que ela queixou-se que não achou piada ao filme, mas eu penso que é um filme que dá que pensar e que faz-nos observar realmente o que é esta sociedade dominada por homens e faz-nos questionar certas coisas. O filme, então, basicamente, vai ser uma inversão dos papéis do homem e da mulher. Ali vai haver uma situação em que, de uma forma inexplicável, um homem que é todo machão e é muito aquele estereótipo de homem gatatão que domina tudo, ele vai então, de repente, ver-se num mundo dominado por mulheres em que os papéis estão completamente invertidos. Eu acho um exercício interessante para nos questionarmos realmente do que é o mundo em que vivemos hoje. E é óbvio que é um filme feminista e lá está. A Dora não gosta muito dessa onda do feminismo, mas eu penso um pouco nessas questões e realmente é um filme que dá que pensar. E agora, para não vos estar a amassar mais, eu vou só mostrar aqui as capas dos livros que eu trouxe do Norte este mês, que foram então as cartas de autores portugueses, uma coletânea de cartas de vários autores portugueses, conforme o título indica. Trouxe também este livrinho, Como Reconhecer a Arte do Renascimento, portanto vai de encontro ao tipo de leituras que eu tenho estado a fazer. Também na mesma coleção, Como Reconhecer a Arte Rococó. Isto foi dos tempos em que eu estudava na universidade e fiz uma cadeira de História da Arte. E por acaso esta coleção tem vários outros títulos, eu só tenho 2 dos 12 títulos desta coleção. Por acaso gostava também de ter o resto. Sobre outros pintores, trouxe também aqui um sobre o Picasso, de Monet, Malevich, Rousseau, Kandinsky e o meu preferido, o Salvador Dalí. Eu estou muito entusiasmada por ir lendo nos próximos meses estas mini-biografias e lá está, se vocês conhecerem locais onde eu possa adquirir outros livros destas coleções, digam-me porque eu realmente estou interessada neste tipo de livros. E é isto.
Espero que não vos tenha amassado muito durante este vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem e boas leituras.